varelajonas71@gmail.com, Jonas Varelão na internet e no YouTube, Varela Show, nosso programa na Rádio FM Benfica, programa de variedades. Sejam todos bem-vindos a partir de 10h10 da manhã até 12 horas, meio-dia, né? Das segundas às sextas-feiras. Hoje nós continuaremos. Os nossos vídeos são assuntos variados, diversos, né? No momento, no assunto da religião, nós estamos realizando no momento, meus amigos, a leitura das explicações do livro por excelência, que jamais foi contestado, a Bíblia Sagrada. Em todos os seus livros, capítulos e versículos. Chegamos aqui na primeira carta de São Pedro, um lar para quem não tem casa. O 21º livro, número 21 do Novo Testamento, na sequência natural da Bíblia Sagrada. Hoje nós continuaremos, no vídeo anterior nós fechamos as explicações até o capítulo 3, hoje nós continuaremos as explicações do primeira carta de São Pedro, seu capítulo 4, em todos os seus 18 versículos, 19 versículos. Primeiro tópico, ruptura com o pecado. Segundo tópico, espera ativa. Terceiro tópico, fiéis do caminho de Jesus. Fiéis ao caminho de Jesus. São 3 tópicos no capítulo 4, não é? Vamos para as explicações do capítulo 4. Capítulo 4, versículos 1 a 19. Em todo o capítulo 4 transparece a mentalidade apocalíptica, isto é, a convicção de que se aproxima o fim dos tempos, entre parênteses, versículo 7, quando se dará a luta final entre o bem e o mal, a vitória definitiva do bem e o julgamento de Deus sobre os homens. Essa expectativa provoca a firme resistência daqueles que são perseguidos por não quererem se deixar levar pelo mal. Eles se engajam na luta pelo bem para poderem participar da vitória final e se apresentar como testemunhas fiéis no julgamento. Para o cristão, essa última etapa da história se iniciou com a ressurreição de Jesus Cristo. Versículos 1 a 6. O exemplo para a resistência contra o mal é Jesus, que sofreu na carne e por isso ressuscitado já participa da glória do Pai. Aquele que se mantém na prática do bem rompe com os projetos de morte e se engaja no projeto de Deus. Por isso, como Jesus sofre na carne, não é aceito por aqueles que insistem em manter o jogo da morte nas relações humanas. Mas a resistência continua motivada pela esperança de que o tempo é breve e o julgamento está próximo, tanto para os vivos como para os mortos, e os justos que deram o testemunho e já morreram. Também eles serão confrontados com o Evangelho e terão a vida de Deus. Versículos 7 a 11. Diante da iminência do fim dos tempos, Pedro ressalta a sobriedade pela qual o cristão reconhece que tudo aqui é passageiro. Em seguida, mostra que essa espera não deve levar à passividade, mas à prática do bem, ao amor constante e intenso. A hospitalidade se apresenta como prática importante, principalmente para quem vive em terra estrangeira. Por fim,
fala dos carismas, destacando o anúncio da palavra de Deus e o serviço. Versículos 12 a 19. As primeiras comunidades cristãs têm que manter sérias lutas para testemunhar o Evangelho. Nas repressões e perseguições, deve-se ter em vista a fidelidade ao caminho de Jesus, que, embora inocente, também foi perseguido e morto pelas estruturas de uma sociedade injusta. O tempo de provações é visto como julgamento de Deus, pois aí se manifesta a verdade tanto dos justos como dos injustos. Em meio à luta, os cristãos permanecem firmes, porque confiam na justiça de Deus, que é o Senhor da história. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus amigos, meus irmãos. Vamos continuar nas explicações da primeira carta de São Pedro, no seu capítulo 5, não é? Primeira carta de São Pedro. Um lar para quem não tem casa. 21º livro número 21 do Novo Testamento, da Bíblia Sagrada, na sequência natural da Bíblia Sagrada, do Novo Testamento. Então, capítulo 5, ele conta, capítulo 5 conta com, é o último capítulo da primeira carta de São Pedro, é constituída por 5 capítulos e versículos. Nós vamos concluir aqui as explicações dos mesmos. Então, o capítulo 5 conta deixa eu ver aqui, com 14 versículos, né? Exatamente, 14 versículos. Primeiro tópico, função dos presbíteros. Segundo tópico, perseverança da fé. Terceiro tópico, saudações finais. Vamos às explicações do capítulo 5 da primeira carta de São Pedro. Capítulo 5, versículos 1 a 14. Então, vamos lá. Capítulo 5, versículos 1 a 4. O presbítero é apresentado como pastor à imagem de Jesus, o Supremo Pastor. A serviço da comunidade, o presbítero deve atender livre e espontaneamente e não coagido, com generosidade e não como explorador, como modelo e não como proprietário. Assim, ele não é alguém que exerce poder sobre a comunidade, mas alguém que testemunha o Cristo que serve, entre parênteses, conforme Lucas, capítulo 22, versículo 27. Versículos 5 a 11. Após retomar alguns conselhos anteriores, entre parênteses, humildade, sobriedade, prontidão, Pedro insiste que é necessário resistir ao mal, entre parênteses, diabo. Este procura de todos os modos provocar o desânimo e desistência na fé. A solidariedade com outras comunidades que enfrentam as mesmas dificuldades torna-se apoio e estímulo à perseverança na fé. Versículos 12 a 14. Na linguagem dos cristãos desse tempo, Babilônia indica a grande cidade de Roma, centro das religiões pagãs, entre parênteses, conforme Apocalipse 17. Silvano ou Silas foi também companheiro de viagem de Paulo, entre parênteses, conforme Atos, capítulo 15, versículo 40, capítulo 18, versículo 5. Marcos é provavelmente o autor do segundo evangelho. Silvano, né? Ou Silas, quer dizer, Silvano é o mesmo Silas, né? Silvano ou Silas. Bom, concluímos aqui
não é? A leitura das explicações da primeira carta de São Pedro, constituída por 5 capítulos, né? E versículos e todas as explicações possíveis nós levamos ao nosso querido público, incentivando assim a leitura da Bíblia Sagrada para todos nós. Nós retornaremos no nosso próximo vídeo com a continuação da leitura das explicações da Bíblia Sagrada, o livro por excelência jamais foi contestado, no seu livro número 22, 22º, segunda carta de São Pedro, perseverar na esperança. Perseverar na esperança. Segunda carta de São Pedro, não é? Livro número 22, 22º do Novo Testamento, na sua sequência natural. Felicidades, meus amigos, minhas irmãs, até lá. Pai do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém.